Mas o título dessa série é Jesus acima de tudo, né? Que é o título baseado, inclusive, naquilo que Paulo diz aqui no versículo 11. Cristo é tudo em todos. A excelência de Cristo é um tema central dessa carta. Por quê? Quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, aquela igreja estava enfrentando um desafio teológico, que era o ensino dos falsos pastores, falsos mestres, dizendo que Cristo era importante para a salvação, mas não era suficiente. Era necessário ter outras coisas, fazer outras coisas, para que pudessem complementar a salvação. Então, em Colossos havia, nessa igreja, havia a influência da superstição dos frígios, que era a região dos colossenses. Havia a influência da filosofia grega e havia também a influência do legalismo judaico, das tradições judaicas. Por isso que a gente viu outras vezes, no capítulo anterior, Paulo questionando: olha, vocês acham que o legalismo vai fazer com que vocês alcancem a santidade? Que vocês vão vencer, vão ter forças para vencer a sensualidade através do legalismo ou através do ascetismo? Não toque isso, não faça isso, não coma isso, não beba isso, não vá para lugar tal. Isso não produz santidade. Quem é que nos dá santificação? Cristo, através da sua obra, nos garante a nossa santificação. E Paulo está sempre dizendo, Ele é suficiente. No capítulo 1, Paulo falou que Ele é tão suficiente que Ele é o Criador de todas as coisas. Nele tudo subsiste, né? Nele habita toda a plenitude da divindade. Então, se alguém acha que seguir a Cristo é bom, mas é necessário fazer algo mais, Paulo vai falar nessa carta: não, Cristo é suficiente. Tudo o que você precisa para a sua salvação, para a sua santificação, é crer no Senhor Jesus Cristo. Isso é suficiente. Então, a excelência da pessoa de Cristo é um tema central nessa carta. E Paulo confronta o falso ensino, promovendo a dedicação exclusiva à pessoa de Cristo, como uma pessoa que é todo suficiente, tanto para a salvação, quanto para a santificação. É interessante, né? Você tem elementos da superstição, né? Porque havia entre os irmãos pessoas que adoravam anjos. Culto de anjos, isso é superstição, né? Havia também elementos da filosofia grega. Paulo fala que eles estavam seguindo raciocínios falazes, vãs filosofias, vãs sutilezas, argumentos que são bonitos, né, para levar a pessoa ao erro, conduzir uma pessoa ao erro. E também você tem elementos do tradicionalismo judaico, a circuncisão. É necessário a circuncisão na nova aliança? Não. Mas eles ensinavam a necessidade, a heresia colossense, né? Dizia que era necessário circuncidar os homens, para que então a salvação fosse garantida, ou a santificação também fosse garantida. Aí Paulo vai dizer várias vezes, Cristo é suficiente. Nosso último sermão foi no mês de março. Os irmãos assistiram aqui, né? O último sermão foi no capítulo 3, versículo de 1 a 7. Nós falamos sobre como a nossa união com Cristo é fundamental para caminharmos em santificação. O que garante a nossa santificação? Não é a pessoa seguir determinados rituais, não é a pessoa seguir determinadas regras, seguir o pode ou não pode, né? As proibições. Mas o que garante a nossa santificação é a nossa união com Cristo, a nossa identificação com Cristo. Aí Paulo vai dizer que, uma vez que nós estamos unidos com Cristo,
Uma vez que nós ressuscitamos com Cristo, Paulo vai dizer, nós devemos buscar as coisas lá do alto, nós devemos pensar nas coisas lá do alto, e nós devemos fazer morrer as coisas, vamos lá, poesia, as coisas de baixo, né? As coisas terrenas. Então nós devemos pensar, buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto e fazer morrer as coisas terrenas. É na nossa união com Cristo e não no legalismo e no ascetismo que nós somos conduzidos a uma vida mais santa diante de Deus. E hoje nós veremos, com base no versículo 8, que uma vez que nós temos uma nova vida em Cristo, há algumas coisas que nós precisamos nos despojar, jogar fora, que são características da velha natureza, que são características da natureza terrena, do antigo eu, não de quem eu sou agora. Uma vez que eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, a gente diz que essa pessoa, quando entrega a vida a Jesus, ela nasceu de novo. Se ela nasceu de novo, ela tem agora uma nova vida. Paulo diz em outro texto que as coisas antigas já passaram e as coisas agora se fizeram novas. Então, há algumas coisas que nós precisamos nos despir, algumas características da velha natureza que nós não podemos mais ter em nós, e outras que nós precisamos vestir. A linguagem de Paulo é como uma roupa. Veja que ele diz no versículo 8: agora, porém, despojai-vos. É como se a pessoa estivesse numa caminhada e está carregando um peso na sua roupa. E o que é que ela tem que fazer? Tirar para poder caminhar melhor, para poder correr melhor. Quer dizer o apóstolo Paulo, né? Mas o autor de Hebreus, ele escreve Hebreus capítulo 12, ele diz para nós, na nossa corrida da fé, nós precisamos despojar daquelas coisas inúteis, do pecado que nos assedia, para que a gente possa correr a carreira que nos está proposta, correr sem impedimento. Então ele está dizendo aqui que tem coisas que trazem sobrepeso na nossa vida e que a gente precisa jogar fora. Um galão de água, né, uma mochila com pedra, tira e joga fora. São as coisas pecaminosas que nós precisamos eliminar. E tem outras que a gente precisa vestir, para que a gente possa caminhar melhor. É como um corredor de alta performance. Ele sabe qual é a melhor roupa, o melhor tênis, para que ele corra livre, leve e solto, né? Até eles pensam em tudo quando vão correr. Aí vão colocar uma roupa adequada para a caminhada, para a corrida. Aí ele diz no versículo 12: revesti-vos. Então está utilizando a expressão aí, revestir, quer dizer, a ideia de você se vestir com uma nova roupa, de acordo com aquilo que nós somos agora. Então, voltando aí para o versículo 8, Paulo fala sobre algumas características da antiga natureza que nós precisamos deixar para trás. Paulo acabou de falar, nos versos 1 a 7, que nós devemos fazer morrer a nossa natureza terrena. Ele diz isso no versículo 5. Né? Olha só o versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. O versículo 6 ele vai dizer que é sobre essas pessoas que praticam essas coisas é que vem a ira de Deus, certo? E a ideia aqui é que os cristãos eles não podem ter essas características, porque essas atitudes pecaminosas são características daquelas pessoas que não conhecem a Deus. Prostituição, impureza, lascívia, avareza, não são características de um crente fiel ao Senhor, né? Então a condição daquela pessoa que é uma pessoa que está na sua antiga natureza pecaminosa, terrena, certo? E o versículo 7 ele diz: ora, nestas mesmas coisas andastes também outrora. Aqueles pecados descritos no versículo 5, nós andávamos no passado.
E hoje? Hoje é tudo diferente, aquilo ficou para trás. Ou seja, nós andávamos e vivíamos fazendo exatamente aquilo que era parte da nossa natureza pecaminosa, porque nós não tínhamos Cristo Jesus em nossas vidas. Aí Paulo diz no versículo 8, agora, porém, esse agora está chamando a nossa atenção para o hoje, para a nova vida hoje. No passado, vocês faziam tudo aquilo que não presta, versículo 7. Versículo 8, agora, porém, despojai-vos, joguem fora o pecado. O que Deus nos manda fazer e espera que façamos é que nós abandonemos e deixemos de lado tudo aquilo que nos atrapalha na busca pela santidade e semelhança com Cristo. Além disso, esses pecados, eles não apenas afetam a nossa relação com Deus, especialmente atrapalham a nossa relação com a igreja, com o próximo. O versículo 5 é interessante, porque a gente poderia dizer que esses versos, que esses pecados, né, em prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, de alguma forma, se eu praticar alguma dessas coisas, vai atingir alguém ao meu redor, né? Mas afeta principalmente a mim e o meu relacionamento com Deus. Mas os pecados que Paulo vai descrever no versículo 8 afetam especialmente a minha relação com o próximo, com as pessoas que estão ao meu redor, diretamente. Por quê? São pecados relacionados à fala, a forma como eu me comunico com as pessoas, a forma como eu converso com os meus irmãos, com o meu próximo. Então, o apóstolo Paulo vai nos mostrar aqui alguns pecados que nós precisamos jogar fora. E o primeiro, está no versículo 8 aí, é a ira. Jogue fora a ira. E eu coloquei aqui a ira e a indignação em paralelo, como se fosse quase que sinônimo, porque, de fato, a diferença aqui é bem sutil. Elas descrevem, coloquei aqui como ilustração, né? Elas descrevem tanto o fogo na palha, a ira, quanto a explosão, a indignação. Então a ira é uma palha pegando fogo. E a indignação é a explosão. Assustou? Acordei, não foi, irmã? Amém. Deus está falando com alguém. Então, receba aí. Então, a ira é esse fogo queimando no peito, aquela raiva, e a indignação é a explosão que vem muitas vezes com a fala brusca, com a fala irritada, né? Ira é uma indignação que domina, quando o coração se transforma numa fornalha. É provável que todos aqui, durante essa semana, teve algum momento de ira, de raiva. Certo? Pelo menos a maioria. Aí que diz, não, eu nunca tenho um momento de raiva. Cuidado com esses, tá? Cuidado com esses. Porque quando tem, né? Então, todos nós, em algum momento aqui, tivemos em algum momento dessa semana, tivemos situações de raiva, de irritação. Talvez uma irritação com os filhos, porque você mandou fazer uma coisa e não fez. Isso é comum, né? Talvez uma raiva lá no trabalho, o seu colega estava dando dando nó cego, e você ficou sobrecarregado. Um cliente estava apressado para fazer o serviço, mas não estava apressado para pagar, né, Marcelo? Isso acontece? Então, existem muitas situações, maridos e mulheres, que se desentendem bastante e tem um momento de raiva, o sentimento ferido, né? Gera raiva. Essas coisas acontecem. Mas a palavra de Deus nos diz que nós podemos deixar a ira de lado e agirmos de uma outra maneira. Alguém pode dizer que a ira é uma característica inerente à sua personalidade.
Ou colocando de outra forma, né? Não, fulano ele é irado, mas é apenas uma característica dele. É um traço de caráter. Ou é o temperamento dele. Certo? E muitas vezes a gente vê assim, né? Não, fulano é irritado, não mexa com ela não. Não mexa com ele não, porque ali se irrita. E é uma característica dele. É temperamento. Aí não tem muito o que fazer não. Não é assim que a gente trata às vezes? Mas Paulo não trata assim. Ele diz, tá claro aí, né? Despojai-vos de tudo isto. Ira, indignação. Mas Paulo, eu não consigo, porque é meu temperamento. Despojai-vos de ira, indignação. Mas Paulo, despojai-vos. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que a ira não é um traço de caráter, não é questão de temperamento, é um pecado. É óbvio que você vai dizer, mas Deus não se ira. Aí tem a ira santa, né? Tem a ira santa, que é a ira pelas odiar as coisas que Deus odeia, né? O pecado, especialmente. Mas ao mesmo tempo, Tiago nos diz, lá em Tiago capítulo 1, que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E às vezes a gente está irritado mesmo com coisas justas, mas ao agir com ira, nós não vamos produzir a justiça que só Deus pode produzir. Vamos pensar na vingança. Certo? Ah, fulano matou Beltrano. Eu dei o troco. Eu matei fulano que matou amigo meu. Eu fiz justiça. E o pessoal na internet, ó, fez justiça, é isso aí mesmo. Se fosse meu parente, eu também matava. Né? A justiça a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso é vingança. E vingança pertence a Deus. Então, até mesmo estar irado com coisas corretas pode nos fazer agir de uma forma incorreta. E é verdade que algumas pessoas têm que lutar com pecados mais específicos, né? Eu estou falando aqui que a ira não é uma questão de traço de personalidade ou de temperamento. A ira é pecado. O Paulo está dizendo aqui, despojai-vos disso. Mas é óbvio que alguns de nós temos que lidar com alguns pecados mais específicos. Cada um de nós tem tentações específicas, vamos colocar assim. De modo geral, todos nós somos tentados pelo pecado. Mas o pecado se manifesta para nós de várias formas. Alguém é tentado com relação à bebida, era alcoólatra. E hoje é tentado pela bebida. Pela droga. Quer dizer, outra droga, né? Além dessa, da bebida. A pessoa tem a tentação com relação ao uso do dinheiro. O dinheiro do brasileiro já é pouco, né? Mas a pessoa não pode pegar no dinheiro, que já gasta todo com coisas fúteis, inúteis. É uma tentação, né? Eita, eu tô com R$1.000, ó. Eita, menino. Vou fazer tanta coisa com esses R$1.000 nos próximos 2 dias. E o resto do mês, né? É isso? Tem pessoas que têm dificuldade com a gula. E é uma tentação, né? Para quem gosta muito de comer, quem está aí no meu time aí, né? Gosta de comer bem. É um desafio. Rapaz, eu já estou cheio, mas eu queria só mais uma conchinha. Não tem, né? Minha avó, minha mãe. Você acaba pecando perto delas, porque elas vão encher seu prato. Como mais uma conchinha, aí bota menos 4. Tem outras pessoas que são tentadas em áreas que envolvem imoralidade, né? São tentações de acordo com as dificuldades que a gente tem. Não é isso? Lembra que o Senhor Jesus teve fome no deserto? A primeira coisa que aconteceu? O diabo aparece. Olha, transforma essas pedras em pães. Tinhoso é complicado. Jesus com fome, aí já aparece. Oxente. Aí pedra, transforma em pão carioca.
Pão francês? Aqui, né? Pão francês. Da mesma forma, algumas pessoas são tentadas nessa área também da ira. Porque elas são facilmente irritáveis já. Então elas vão ser tentadas a se irar sempre, por qualquer coisa, por besteirinha. Aí você diz, fulano, fulana, é bênção. Mas olha o tamanho do pavio. Nem tem. Nem tem pavio. O problema é que nós achamos que a irmã ou o irmão explosivo são assim apenas por uma questão de temperamento. Mas agir com ira é pecado. Ira e indignação são respostas pecaminosas às situações que nos aparecem. Não é a forma correta de nós agirmos. Obviamente, no próxima semana, eu vou falar qual é a forma correta de agir. Mas nós vamos para a segunda coisa que nós precisamos jogar fora, que é a maldade e a maledicência. E mais uma vez, eu vou unir essas duas palavras, porque a palavra maldade ela é um termo mais genérico, que se refere a coisas que são moralmente erradas, mas... Porém, essa palavra maldade, geralmente ela aparece no Novo Testamento relacionada à palavra maledicência, né? Que é a forma de nós agirmos com difamação ou agirmos atentando ao caráter de outra pessoa. A palavra maledicência, inclusive, é a palavra blasfêmia aqui nesse texto. A palavra blasfêmia. E geralmente nós pensamos em blasfêmia como uma palavra contra o caráter de Deus. Só que a palavra blasfêmia, ela é aplicada na Bíblia quando as pessoas difamam o caráter de outra pessoa. Atentar contra o caráter de outra pessoa. Um autor ele disse o seguinte: qualquer tipo de rebaixamento do homem, quer por mentiras, quer por mexericos, entra nesta categoria deste termo, blasfêmia. Então, blasfêmia é o quê? Rebaixar o outro, a outra pessoa, mentir contra os outros, fofocar contra os outros. São aplicações aqui do termo blasfemar. Quando alguém tenta diminuir o outro, ou falar mal dele, está agindo com maledicência. E a maledicência tem a ver com o modo como nós enxergamos a nós mesmos, o outro e o próprio Deus. A maledicência tem a ver como nós enxergamos nós mesmos, o outro e Deus. Por exemplo, em primeiro lugar, nós enxergamos a nós mesmos como pessoas boas, pessoas que não erram. Por isso nós estamos aptos para julgar os outros e dizer, os outros não. Eu estou nesse patamar e fulano não chega aqui. E aí eu estou apto para falar mal dos outros. Por quê? Eu estou aqui. Fulano está aqui. Vai ter que ralar muito para chegar aqui, onde eu estou. É isso? Então é uma visão que nós temos errada de nós mesmos. De que nós somos melhores do que os outros. Segundo, nós enxergamos os outros como menos do que nós somos. Se nós nos enxergamos mais, nós enxergamos os outros como menores, inferiores. Nós somos bons e os outros não são. Por isso nós julgamos. Em terceiro lugar, a forma como nós enxergamos a Deus. Nós enxergamos a Deus como alguém que sabe dos nossos pecados e que os nossos pecados são menores do que os pecados dos outros. Nós enxergamos Deus como alguém que olha para o nosso pecado e nós estamos melhores do que os outros, porque é o que Deus vê no nosso coração. E aí a gente fala mal dos outros e Deus não vai ver problema nisso. Porque Deus enxerga o meu coração e sabe que eu estou bem na fita com Ele.
No fim das contas, o foco está em nós. Quando alguém fala mal do outro, é porque se considera melhor. Mede a sua ética e moralidade a partir de uma régua humana e não a partir de Cristo Jesus. Pessoas maledicentes transtornam a igreja, transformam a igreja num ambiente hostil. E é triste, mas é verdade. Em muitos ambientes de igreja, tem muito crente que não se sente bem, porque tem alguém que falou mal dele ou dela. Tem alguém que fofoca. Alguém que está sempre rebaixando o outro. Já ouviu essa expressão? Eu não vou para aquela reunião ali de mulheres. Eu não vou para aquela reunião de homens. Eu não vou para aquela... Porque o ambiente é carregado. O ambiente é carregado de pessoas falsas, mentirosas, fofoqueiras. Não é? De pessoas que têm o prazer de expor os erros dos outros, como se elas não errassem também. Em muitos lugares, a igreja, ao invés de ser um lugar de acolhimento, os crentes transformaram num lugar difícil. E quem vai não se sente bem. Por quê? É cheio de maldade por causa da maledicência, a língua. As pessoas são maldosas. Está sempre julgando. Não é assim que acontece muitas vezes? E Paulo nos diz que nós devemos arrancar essa característica mundana de nossas vidas. Desde que o mundo, as pessoas que não conhecem a Cristo Jesus, sejam os faladores. Falem o que quiserem. Zombem dos outros. Diminuam os outros. Nós devemos ser pessoas acolhedoras. Especialmente com a nossa boca. Tratar bem as pessoas. Recebê-las bem. Sem ficar expondo seus erros para os outros. Em lugar de usar a boca para maledicência, usar para o aconselhamento, para a exortação, para encorajamento, para trazer graça na vida de outros. A terceira coisa que Paulo fala aqui, no versículo 8, que nós precisamos jogar fora, é a linguagem obscena. Olha só. Linguagem obscena. Pastor, crente pode falar palavrão? Nunca vi na Bíblia falando sobre palavrão. Está aqui. Joguem fora a linguagem obscena do vosso falar. E a Olivia está aprendendo sobre essas questões de palavrão, né? Eu não estou ensinando palavrões a ela, entenda. Mas eu estou ensinando para ela que tem palavras que... aquilo que elas conotam, que as palavras conotam, né? Eu disse, se você ouvir alguma coisa assim estranha, não repita não. Para outras pessoas não. Provavelmente é um palavrão. Não é coisa boa não. Aí ela disse, pai, me mostra aqui um palavrão para eu saber como é que é. Minha filha, aí você me quebra. Não é? Você está pedindo para eu fazer o trabalho de Satanás, deixa com ele aí. Mas é uma realidade. É óbvio que a fala de Paulo aqui não é só sobre palavrão. Essa expressão aqui, linguagem obscena do vosso falar, é uma palavra que aparece no Novo Testamento, que diz respeito a uma linguagem abusiva, que muitas vezes é grosseira e contém palavrão. Certo? Nós poderíamos colocar aí palavras de duplo sentido, né? Poderíamos incluir piadas aí, imorais, nesse bojo aí. É insultar com palavras grosseiras ou até mesmo com palavrões. Veja que uma coisa chama a outra aqui. Paulo está falando sobre ira, indignação, maldade, linguagem obscena. Tudo isso está ligado à fala, a forma como nós nos comunicamos com o próximo. E que nós precisamos evitar a forma como nós precisamos evitar tratar mal as pessoas através da fala. Né? Insultar os outros.
Eu fico admirado, né? E é num sentido ruim, quando eu vejo cristãos de forma tão natural, de forma tão mundana, usando um linguajar que só o mundo usa. São características do mundo. E fala palavrão com muita naturalidade. E aí eu lembro de uma cena triste assim, né? Acho que ano passado. Estava num grupo de pastores, amigos, né? E tem um pastor que ele é um pouco complicado. Nesse sentido. Tem uma língua complicada. E aí ele soltou a gente estava falando um assunto lá sobre música lá, tal. É lógico que eu não vou dizer que foi vocês. Mas aí ele falou um palavrão lá para o pessoal dar risada, né? Aí foi bem constrangedor, né? Que ninguém achou graça. E de fato não era para achar graça. E não tinha nada de bonito um pastor falando palavrão com outros pastores. E enfim. Eu jamais chamarei ele para pregar aqui, pode ter certeza. Então fique tranquilo. Porque às vezes ele fala certas coisas no púlpito. Eu ouvi dizer. Pra você ter ideia. E é colega meu, viu? Tenho um carinho por ele e tudo, mas é só um carinho mesmo, um carinho distante, né? Paulo está nos dizendo, jogue fora esse tipo de linguagem, esse tipo imundo de linguagem. Use a sua boca para edificar o próximo e trazer palavras que transmitam graça, bondade e verdade. Use a sua boca para falar palavras que edificam, que vão trazer alguma exortação, que venha fazer com que o outro seja encorajado, aconselhado, repreendido, se for o caso, mas nunca use palavras abusivas, grosseiras, ou com palavrões, linguagem obscena. Isso não é coisa de crente, não. Quando a pessoa um crente fala palavrão, é para se estranhar, gente. Falando palavrão. Né? Aí alguns irmãos devem ter estranhado quando eu cheguei aqui. Eu falei algumas palavras que lá na minha terra não é palavrão. E aqui é, né? E aí eu fui aprendendo. Eu falei, não sei o que. Aí, pastor? Não diga isso não, homem. Pelo amor de Deus. Tenha piedade. Né? Não, desculpa, é que eu não sabia. Lá água é água, aqui eu não sabia. Né? Enfim. Eu quero trazer algumas aplicações sobre o que a gente acabou de ver. Você tem falhado em alguma dessas áreas ainda? Sobre a ira, maledicência e linguagem obscena? O que você pensa a respeito? A partir do que a gente falou aqui. Você pensa que a ira, a maledicência, a linguagem obscena tem a ver só com sua personalidade? Se você deseja ser alguém parecido com Jesus, saiba que é necessário abandonar esse jeito de falar com o seu próximo. Agora, se você tem falhado nessas áreas e deseja mudar, eu quero dar aqui algumas sugestões de como superar esses pecados. Primeiro, sobre a ira. Reconheça o desafio de lidar com a ira e peça a ajuda de Deus. Para algumas pessoas é muito difícil lidar com a ira. Elas se irritam de uma forma... Sabe seu Lunga? Vocês conhecem as histórias de seu Lunga, né? Seu Lunga é lá do Cariri do Ceará. Eu acho, se eu não me engano, meu pai chegou a me levar lá para conhecê-lo, né? Ele era um vendedor lá, tal. E ele era bem abusado. Qualquer pergunta que não fosse nem idiota, né? Mas qualquer pergunta que poderia ser óbvia, ele vinha assim com... dava um coice, né? Era irritadiço demais. E algumas pessoas se irritam com muita facilidade. E aí você precisa da ajuda de Deus para lidar com isso.
Isso pode destruir. Isso pode ser uma coisa que venha destruir a igreja, a sua família, o seu relacionamento com a sua esposa, seu esposo, com seus filhos, se você não souber lidar com a ira. Aí você precisa orar pedindo a ajuda de Deus. Deus, eu preciso de ajuda. Não é assim que a gente faz com qualquer pecado? A gente não pede a ajuda de Deus? Com a ira é a mesma coisa. Né? Quando eu era viciado em videogame, eu tive que pedir a ajuda de Deus. Deus, eu sou viciado em videogame. Né? Só queria estar no PlayStation. Jogando futebol, não ia nem para o culto de oração, Marcelo. Só Deus mesmo para ajudar aquela criança. E aí eu fui liberto. Parei de roubar dinheiro da minha mãe. Fui liberto. Peça ajuda de alguém de sua confiança para acompanhar seu caminhar enquanto você se desfaz da ira. Peça ajuda de alguém. Se você tem um problema com ira, é óbvio que Deus resolve, né? Deus resolve qualquer problema, qualquer pecado. Mas Deus resolve muitas vezes através da ajuda de outra pessoa. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Oi, irmão fulano. Preciso da sua ajuda. Eu tenho um problema com ira. E se você não me ajudar, né? Aí vai com calma. Já vai se irar? Irmão, eu preciso da sua ajuda. Eu tenho um problema com ira. Ore comigo. E esse irmão, essa irmã, vai lhe acompanhar na sua trajetória. E aí, irmã, como foi aquele negócio lá? Irmã, me irritei tanto. A vontade que eu estava de encher a cara daquela mulher. Né? Mas, irmã, a gente estava orando. Não é isso? Isso é uma forma de você ter uma prestação de contas. De você caminhar junto com outra pessoa para se desfazer daquele pecado. Até que a pessoa diga, rapaz, eu estava com raiva. Mas aí eu lembrei da palavra de Deus, lembrei do que a gente orou e confessou. E ó, estou tranquilo. Estou ótimo. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Outra coisa, você tem sido uma pessoa maledicente? Você gosta de falar da vida alheia e de espalhar conversas dos outros? Você fala dos outros diminuindo os outros? Fazendo pouco? Como se os outros fossem piores do que você? A mesma coisa, se arrependa diante de Deus. E pare de agir com falsidade diante dos outros. A maioria das pessoas que falam mal dos outros são falsas, né? Tem as pessoas que falam mal dos outros, mas não são falsas, porque ela fala mal na frente, né? E nas costas também. Mas a maioria é falsa. Fala mal dos outros. Aí um minuto depois, fulano, tá falando de tudo, quanto tu é uma pessoa legal. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa maravilhosa. Falso. Um ceboso, né? Pessoa dessa. Então, se você ofendeu alguém, busque reconciliação com essa pessoa. Se você é alguém cujo linguajar não expressa alguém que foi comprado pelo sangue de Cristo, usando um linguajar obsceno, né? Busque arrependimento em Deus. Se a sua boca é imunda, isso aqui é importante. Aliás, tudo aqui que eu estou dizendo é importante. Mas se na sua boca só sai coisa imunda, isso pode ser um indicativo de que você só ouve imundícia, só vê imundícia e só anda com pessoas imundas, que só falam imundícia. Isso pode ser esse indicativo. Você está tão acostumado que fala igual, fala do mesmo jeito. Já falei para vocês aqui, né? Na minha época de adolescência, aquela época mais assim, querendo ser tá entre os populares, né? Engraçadinho. Eu falava palavrão assim, ó.
Bi, 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 bi. Mas eu estava no culto, chegava cedo, viu? Pelo menos eu chegava cedo e vestia roupa social. Não é isso? Fulano como é esculhambada, mas pelo menos vai para a igreja de saia. Não é isso? Eu lembrei da situação. A moça toda bêbada, mas estava de saia. Estava bêbada, caindo aos pedaços, mas pelo menos estava de saia, que é da igreja, né? Que não pode é usar calça. Mas eu lembro que eu falava muito palavrão. É coisa horrível, assim. Minha mãe nem sabe. Ela vai ver esse vídeo aqui e pronto. O meu filho falava palavrão, não acredito. Eu falava muito palavrão. Escondido, né? Parecia que eu estava usando droga, né? Eu falando palavrão. Escondido. E era uma coisa horrível, assim. Né? Mas por que isso? Porque eu estava engajado no ambiente. Era o que eu ouvia. Era o que eu via. Então a minha linguagem era daquele jeito lá. Eu estava do mesmo jeito. Mas na igreja não era assim, não. Entendeu? Na igreja eu era. O Bisaiã, a bênção em nossa igreja. Até que o pastor, que não é bobo nem nada, meu pastor me deu uma rela. Para nunca mais. Me deixou de fora da festa de Natal. Até hoje eu não superei. Então, se você tem, se a sua boca só sai muito esse linguajar mundano, talvez tenha a ver com isso. Você ouve muita imundícia, assiste muita imundícia, conversa com pessoas que só falam imundícia, você dá muita abertura. Daqui a pouco você está igual. Então ouça mais a palavra de Deus. Está aí, ó. Ouça mais a Bíblia, a palavra de Deus. Veja coisas que glorifiquem a Deus. E ande com pessoas que podem moldar o seu caráter. Né? Eu não estou dizendo para você dar as costas para as pessoas do mundo, né? Você vai evangelizar quem, né? Tem que evangelizar o mundo. Mas você não precisa aprovar com a sua presença, com o seu ouvido, toda a imundícia que o mundo oferece. Afaste-se. E ande com pessoas que possam lhe ajudar na sua caminhada de santificação. E que o nosso Deus nos ajude com a sua graça, para que todos nós possamos falar de uma maneira que edifique uns aos outros, sem ira, sem maledicência e sem linguagem obscena. Amém. Senhor, nós te louvamos, Pai, por tua palavra, por nos ensinar, Deus, de uma forma tão clara aquilo que nós devemos jogar fora. Ajude-nos, Deus, a lidarmos com a ira, com a maledicência, com a linguagem obscena, Deus. Muitos de nós somos tentados em áreas assim. E pedimos, Deus, nos ajude para que sejamos parecidos com Jesus, possamos transmitir graça através daquilo que a gente fala e comunica. E abençoe, Deus, a nossa igreja, para que nós sejamos assim, cheios de bondade, de misericórdia, de mansidão, longanimidade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.